Olá pessoal, hoje eu trouxe um caso de metástase pancreática e além da gente falar sobre metástase pancreática, e talvez o mais importante do caso, é uma dica de protocolo que eu quero passar para vocês. Essa dica estaria de como otimizar o protocolo para avaliar ductos biliares e pancreáticos e o parênquima, principalmente pancreático, na colangio-RM. Eventualmente vocês vão precisar passar informação dessas duas situações e há uma maneira, há uma ordem de orientações no exame que te permite passar informações tanto dos ductos quanto do parênquima de uma forma otimizada. Então vamos iniciar o caso. Tratava-se de paciente masculino de 68 anos, com passado de carcinoma de células renais, cerca de 11 anos tratado com nefrectomia direita, apresentou recidiva recente do câncer no rim contralateral, sendo realizada a nefrectomia parcial à esquerda, e os exames de controle demonstraram um nódulo pancreático entre a cabeça e o corpo do pâncreas, próximo do víscero, com comportamento hipervascular. A ecoendoscopia foi realizada, feita uma biópsia e confirmado metástase carcinoma de células renais. Lembrando que a principal causa de metástase para o pâncreas é o carcinoma de células renais. Então vamos ao caso. Então vou mostrar aqui para vocês, né, esse caso inicialmente, antes, né, dele sofrer o procedimento que vai gerar essa dificuldade para a gente de avaliar informações ductais e parenquimatosas, onde foi feito o diagnóstico da lesão pancreática secundária ao carcinoma de células renais. Primeiro na ponderação T2, no plano coronal, vocês estão observando aqui, ó. A gente vai observar que ao nível da transição do corpo com a cabeça, mais ou menos que a gente poderia chamar como colo, existe uma área nodular mal delimitada de discreto hipersinal na ponderação T2, muito próximo ao do ducto pancreático principal, que gera algum grau de dificuldade na ressecção desse tipo de lesão, tá? Na ponderação T2 no plano axial, a gente observa essa lesão nessa topografia. Vou mostrar também para vocês na ponderação de fusão, né, que ela é útil, ela mostra aumento de celularidade. E a gente observa aqui, ó, no maior valor de B, a gente observa essa formação nodular, com hipersinal no maior valor de B, em torno de B800, um sinal relativamente baixo no mapa de ADC. E uma outra sequência também que eu gosto muito de avaliar lesão pancreática é a ponderação T1 com supressão de gordura, aquela primeira sequência que a gente faz no estudo pré-contraste, tá? Então T1 FAT7, eu costumo dizer que o pâncreas é o órgão que tem o maior hipersinal das vísceras maciças do abdômen. Então a gente observa aqui, ó, nessa topografia, o colo, a junção espleno-mesentérica, a cabeça, o colédoco e essa formação nodular aqui, ó, tá? Essa formação nodular, ela não existe, ela passa a existir e ela não existe novamente. Então ela representava um nódulo pancreático que era a doença metastática, ok? Então vamos voltar ao caso, tá? Voltando ao caso, foi feito também um PET com esse paciente, tanto com FDG quanto com PSMA. O FDG demonstrou que ele não tinha muito atividade metabólica glicolítica, tá? O que pode acontecer no carcinoma de células renais, tanto primário quanto metastático. Entretanto, quando você fazia o PSMA, né, que é o antígeno de membrana específico prostático, na verdade ele não é tão específico prostático aqui, assim ele reflete, exprime, né, um antígeno de membrana relacionado à neovascularização, e a gente sabe que os tumores renais são muito vascularizados, então ele apresentou, né, uma atividade em relação à área onde se observava. E fazendo a correlação do que se tinha correspondência com PSMA, né, o pessoal do PET que avaliou entendeu que com o aumento do PSMA, sem aumento do metabolismo de glicolítico, né, através da informação que a gente tinha do PET-FDG, e em correspondência com o que se tinha da ressonância magnética, especialmente a restrição à difusão, né, foi consistente com o diagnóstico de acometimento secundário da doença de base, ou seja, metástase tumor de carcinoma de células renais, ok? Então, esse paciente, em dezembro de 2019, foi feita uma cirurgia, né, nesse paciente, que foi chamada pancreatectomia central. Vou passar para vocês o que foi feito exatamente na cirurgia. O problema é que de lá para cá ele apresentou 3 episódios de pancreatite aguda leve, edematosa, tá? A TC ficava entre Baltazar A e B e não tinha nenhum outro comemorativo de importância no exame dele. E aí foi solicitada recentemente para mim uma ressonância, uma colangio-ressonância, para avaliação da etiologia da pancreatite aguda. Será que esse paciente tem uma outra lesão? Será que esse Wilson do pós-operatório ele ficou mal drenado? Será que eu tenho uma litíase pancreática, a principal causa de pancreatite?
Será que ele tem uma complicação cirúrgica, outra? Então, na realidade, o que o médico solicitante ele estava me pedindo informações tanto do parênquima pancreático, quanto dos ductos biliares e até do ducto próprio pancreático de Wilson. Então, como orientar esse exame? É fundamental, antes de tudo, gente, que a gente entenda como foi feita a cirurgia. Então, as cirurgias de tumores pancreáticos, as opções que a gente tem, eu tentei mostrar aqui para vocês. Talvez a mais simples e menos danosa ao paciente é a enucleação da lesão. Para você enuclear essa lesão, é fundamental que ela esteja distante, ela não faça contato com o ducto víscero, o que não era muito o nosso caso, tá? Então, por quê? Porque se você tiver a possibilidade de lacerar o ducto víscero, a complicação vai ser talvez pior do que a opção cirúrgica. Você tem a clássica duodenopancreatectomia, cirurgia de Whipple, onde você retira a cabeça pancreática e você faz uma derivação da via biliar, você faz uma derivação do restante do pâncreas para a alça intestinal e você faz uma derivação do estômago, né? Você faz uma gastroenteroanastomose. Repare que é uma cirurgia relativamente mutilante, com várias anastomoses, com possibilidades grandes aí de potencial de complicação. Você tem a pancreatectomia central, que você retira o centro do pâncreas, que foi a proposta do nosso paciente, o número de anastomoses é menor, você preserva a via biliar, o pâncreas e o duodeno, que talvez seja o maior sítio de complicações dessas cirurgias. E você tem a pancreatectomia distal, onde você pode preservar aqui embaixo o baço, e se você não conseguir livrar as estruturas vasculares, por exemplo, aqui teve que se retirar a artéria esplênica, você tem que fazer a esplenectomia associada, ok? Antes da gente voltar propriamente ao caso, eu queria mostrar para vocês como é importante a gente otimizar o estudo para avaliação dos ductos ou do parênquima. Esse é um caso que mostra bem a importância da avaliação da otimização dos ductos biliares. Era um paciente que tinha feito pancreatite de repetição, já tinha uma colecistectomia, foi me pedindo uma colangio-ressonância para avaliar a causa da pancreatite de repetição, seja um quadro razoavelmente similar ao que a gente está vendo. Será que esse paciente tinha litíase de colédoco? Será que ele tinha uma lesão tumoral? E eu fiz a colangio-ressonância e realmente não vi cálculo em colédoco, já ia liberar esse paciente, mas eu fiquei incomodado com tanta interposição de alça, principalmente ao nível da porção mais baixa aqui da via biliar e do deságue, né, da grande papila, do deságue, do colédoco e do víscero. E aí eu retirei o paciente, fiz contraste oral, que na realidade se consiste em você dar 2 copos, cada um com 200 ml de água, cada copo com 2 ml de gadolínio, tá? E você consegue fazer um encurtamento de todo o conteúdo gastrointestinal do sinal na ponderação T2. Como você trabalha com valores de tempo de eco muito altos na colangio-ressonância, tudo fica muito escuro e apenas a via biliar e o ducto víscero acaba aparecendo. Então, esse mesmo paciente, pós o preparo oral, ele tem essa colangio-ressonância. E a gente pode observar que, na realidade, esse paciente, ele tinha um ducto pancreático dorsal e o outro ventral, ambos não comunicantes, caracterizando um pâncreas de Wilson, de extremo difícil diagnóstico, sem o recurso do uso do contraste oral. Ok? Tá? Então, que a importância da gente utilizar. Esse recurso, gente, a gente não pode fazer para todos os pacientes. Repara esse paciente aqui, ó, ele tinha uma dilatação de via biliar, ele fez uma papilite. A opção para esse tratamento dessa papilite, que tinha repercussão clínica, esse paciente já feito, inclusive, já colangite, foi uma papilotomia. Quando você faz a papilotomia, o contraste oral está contraindicado. Por quê? Porque se você der o contraste oral ao paciente que tem papilotomia, o contraste vai entrar para dentro da via biliar. Então, ele vai escurecer a sua via biliar, né, junto com o estômago, duodeno e jejum. Foi o que aconteceu com esse paciente, então ele fez a papilotomia, pediu um controle, no controle da papilotomia, o residente desavisado deu o contraste oral, ó, o contraste entrou para dentro do colédoco e olha a qualidade da minha colangio-ressonância. Eu tenho uma falha de enchimento que na realidade é o próprio contraste encurtando o T2 da bile no interior do hepatocolédoco. Né? Então esse exame é certo uma reconvocação desse paciente, não tem como a gente fazer esse exame no mesmo dia que deu o contraste oral, ok? Então agora sim vamos voltar ao caso. E antes de voltar ao caso, só para mostrar para vocês o outro contraponto, né? Quando a gente faz o contraste oral, as informações ficam bem bonitas. Ainda não é o caso que a gente vai abordar, gente, mas eu queria mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente faz o contraste oral, esse era um paciente que tinha formações císticas relacionadas a IPMN, né? Tumores intraductais mucinosos papilíferos de ductos secundários. Então a gente fez o contraste oral, eles ficaram muito bem identificados, caracterizados, bonitinho, não tem interposição de ossos, mas olha a qualidade se eu quisesse passar a informação, né, do meu pâncreas. Eu falei para vocês que a melhor sequência, né, para a gente ver o pâncreas é a ponderação T1, FAT7, e o pâncreas tem que ser o órgão que tem o maior hipersinal
das vísceras maciças nessa ponderação. Entretanto, quando você faz o contraste oral, olha como fica com o sinal bem elevado na ponderação T1. Entendo que nessa competição de quem mostra mais o sinal, o contraste no interior da alça ganha e o pâncreas fica com um sinal extremamente baixo. Então, esse contraste oral, ele realmente é muito bom para eu ver o ducto biliar. Entretanto, quando eu avalio ele para passar a informação do parênquima pancreático principalmente, ele prejudica muito a análise. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente fez especificamente com o paciente que a gente está estudando na metástase pancreática foi o seguinte, agora sim eu vou mostrar o caso deles. Então, vamos lá. Esse paciente não chegou para mim recentemente, ele tinha essa informação, e inicialmente eu falei, bom, eu vou estudar o parênquima pancreático primeiro, tá? E essa ordem que vocês têm que fazer. Então, repara, ó, eu não vou dar contraste oral para esse paciente, vou mostrar aqui para vocês, ó, ponderação T2, o estômago está com líquido, tá? Tanto observando no plano coronal quanto no plano axial, ele apresenta líquido. E se eu fizesse, por exemplo, uma colangio, nesse momento aqui, ó, repare que ela não ficaria otimizada. Eu vou mostrar aqui para vocês a colangio que foi feita, que não vai ser que eu vou apresentar para vocês no final. Repare que ó, eu fico praticamente com uma seriografia, né? E eu impeço a visualização do que eu quero ver, que é o ducto viço, tá? Então, nesse momento aqui, o que me interessa é ver o parênquima pancreático. E aí eu vou mostrar para vocês como ficou a qualidade desse parênquima pancreático. Lembrem que é o paciente que teve episódios de pancreatite, um deles relativamente recente, tá? Então, a gente observa o parênquima pancreático, observem aqui, ó, estou botando ele na ponderação T1 com supressão de gordura em uma fase arterial que eu obtive, tá? Então, olha a qualidade da informação do parênquima pancreático da porção cefálica, muito bem individualizado, no estudo pós-contraste a mesma coisa, e observe que o corpo do pâncreas, que a gente vai observar aqui, ó, o corpo do pâncreas, também é muito bem visto. A gente considerou que esse corpo do pâncreas ele tinha um sinal um pouco mais reduzido do que o usual, possivelmente ainda é resíduo desse processo de pancreatite aguda que ele fez, ok? Então, passando a informação, vendo que não tem lesão focal nesse meu pâncreas, vendo que ele não fez uma recidiva, vendo que talvez ele tenha apenas um resíduo inflamatório de pancreatite, eu vou migrar agora para passar a informação dos ductos biliares. E aí o que eu faço? Eu vou dar o contraste oral para o paciente, tá? Então eu fiz o estudo dinâmico, né? Fiz a ponderação T1 em fase fora de fase, fiz minha difusão e agora esse paciente eu recuo ele do aparelho, dou 2 copos na máquina e volto com ele. E observem agora o que acontece primeiro com o meu estômago. Então eu vou botar o T2 axial, né? Do lado esquerdo vai estar o T2 axial com o contraste oral, e do meu outro lado, do lado direito, o T2 sem o contraste oral. Então, repare que quando a gente faz o contraste oral, o sinal do estômago, ele reduz, tá? Por quê? Porque o gadolinium encurta o T2, tá? Como ele encurta o T2 e o tempo de eco na ponderação T2 é relativamente alto, né? Quando você vai colher o sinal, não tem mais nenhum próton de hidrogênio perdendo de coerência de fase no interior, né, do estômago, do duodeno, do jejum proximal, quando você faz esse contraste oral. E a gente vai conseguir otimizar a informação dos ductos. E olha a qualidade que vai ficar a minha colangio-ressonância, tá? Comparativamente, inclusive, com o que eu tinha antes, né? Então, desse lado aqui eu vou botar minha colangio-ressonância e do outro lado eu vou botar a minha antiga colangio-ressonância, aquela que eu fiz com o contraste sem o contraste oral, com o líquido, né, que tinha de secreção do próprio estômago do paciente, ok? Então, observe aqui, primeiro eu vou rodar, olha a qualidade, primeiro eu passando a informação do ducto pancreático principal dorsal, desaguando numa alça intestinal. Essa alça intestinal ela veio de uma derivação, né, que eu fiz pancreato jejunal, portanto ela está exclusa do trato alimentar, eu não consigo escurecer essa alça. Isso é importante porque eu preciso ver onde ela deságua, tá? E ao mesmo tempo eu consigo passar também de uma forma com bastante qualidade a informação do restante do vírsum, drenando numa papila principal junto com o colédoco, ok? Então reparem, gente, que apesar de haver uma leve assimetria desses ductos, tá? O ducto pancreático principal que deságua junto com o colédoco na papila maior e o ducto pancreático principal do corpo que deságua numa alça intestinal, ele tem um calibre um pouco maior, mas isso é esperado. Essa situação aqui, ó, né, o paciente nasceu com isso, tá? E essa situação aqui, ó, foi feita pelo homem, foi feita pelo cirurgião. Então, você esperar um certo grau de ectasia no pós-operatório, está tudo ok, beleza? Então, esse paciente aqui, ó,
a gente fez essa sequência e ele permite essa qualidade de informação. Uma outra informação também que eu queria passar para vocês, que eu acho que ela é super importante, é que quando você faz a colange, você tem que orientar o seu técnico a que ele faça a rotação dos cortes da colange radial em cima de onde você quer estudar. O que vem a ser isso, Antônio? Então, quando a gente repara aqui, por exemplo, se eu quiser estudar a minha via biliar, eu vou pedir para ele colocar a rotação dos meus cortes radiais em cima da minha via biliar. Então aqui está o colédoco e repara que o eixo do meu corte ele está em cima do colédoco. E repare que a minha via biliar eu vejo muito bem e, consequentemente, o ducto pancreático principal que drena junto com ela na papila maior da mesma forma. Agora, se eu quiser passar a informação do corpo pancreático, isso daqui vai ter que rodar em outro sentido. Então eu vou lá, quando eu estou passando a informação do corpo pancreático, que é essa daqui, por exemplo, observem como está muito bem o corpo pancreático, olha como o plano de corte mudou. Ele saiu do hepatocolédoco e foi lá para o corpo cauda pancreático. E assim sim eu consigo passar a informação desse meu ducto pancreático principal ao nível de corpo e cauda pancreático, como está sendo a drenagem dele. Então a gente interpretou que havia uma discreta ectasia determinada pela anastomose, né, esperado para um pós-operatório, e isso eventualmente pode estar gerando algum grau de pancreatite para esse paciente. Se a gente pudesse ter secretina, que não tem no Brasil, a gente poderia estressar esse pâncreas e ver qual é o grau de deságue, né, desse ducto pancreático, se ele está tendo alguma dificuldade ou não. Tá? Mas o que a gente tem de reparo de informação anatômica, ele tem uma discreta dificuldade por conta dessa assimetria, o que é esperado de pós-operatório. Beleza? Então vamos voltar ao caso. Tá? E os pontos de aprendizado para essas informações, né, a primeira delas que o principal tumor primário que dá metástase para o pâncreas é o carcinoma de células renais. Tá? Que o tratamento da metástase pancreática isolada é a cirurgia. E a gente viu quais as opções de cirurgia que podem existir para lesões pancreáticas. É importante que o radiologista entenda, veja onde estão as anastomoses gastroentéricas, de via biliar e de ducto pancreático. Para avaliar o parênquima, gente, aí a dica de protocolo, não use o contraste oral, comece o exame sem contraste oral. E se você precisa, no mesmo exame, passar a informação dos ductos, ao final do exame, depois do contraste venoso, você utiliza, né, o contraste oral da maneira como eu falei para vocês, que é 200 ml de água, 2 ml de gadolínio, um copo, faz a mesma coisa o segundo copo, paciente sentado na mesa, imediatamente antes de deitar. E se ele estiver durante o exame, você recua ele, senta ele, dá o líquido e ele retorna e você dá continuidade ao exame. Ok? Gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que seja útil e até breve.